Olá, muito boa tarde. Vive-se o tempo da Páscoa e vamos partilhar consigo daqui a pouco como são vividas no Alentejo tradições pouco comuns para esta região, nomeadamente em Mora, onde é pároco o Padre Nelson Fernandes, que está hoje connosco. Antes, olhamos a história dos dias de Páscoa de outros tempos, de há 100 anos, quando foi criada a Diocese de Vila Real. Foi pela Páscoa que o Papa Pio XI criou a Diocese de Vila Real. Estávamos em 1922 e a bula do Vaticano tem a data de 20 de abril desse ano. 100 anos depois, o padre Jorge Fernandes quis olhar a história, a começar pelo bispo que pediu ao Papa para criar uma nova diocese na região do Douro, Dom Manuel Vieira de Matos. Logo nas primeiras presenças, digamos, os primeiros encontros, curiosamente penso que até foi no dia da dedicação da Sé que o Dom João Evangelista de Lima Vidal, primeiro bispo de Vila Real, chamou a Dom Manuel Vieira de Matos pai da Diocese de Vila Real. Foi essa a razão para ir ao encontro da história da Diocese, das origens de um percurso que agora celebra 100 anos e que tem no seu começo a reorganização geográfica das fronteiras de vários dioceses na região. Ao longo dos séculos, mas sobretudo no século XIX, houve uma reconstituição, digamos assim, das dioceses portuguesas. Finais do século XIX, já com o Papa Leão XIII, em que foram extintas umas, foram anexadas outras, etc. Algumas destas paróquias, que hoje pertencem à Diocese de Vila Real, passaram nessa altura para a Diocese de Lamego. Depois, então, em 1922, em 1917, que é a origem, Dom Manuel Vieira de Matos, já como arcebispo de Braga, ele que era natural da nossa Diocese de Vila Real, ali do Concelho da Régua, de Poiares da Régua, como arcebispo de Braga, pede formalmente, em janeiro de 1917, a criação da nova Diocese de Vila Real. Na obra Dom Manuel Vieira de Matos, pai da Diocese de Vila Real, o padre Jorge Fernandes não passa ao lado dos protestos que o bispo da Guarda e depois arcebispo de Braga não escondeu contra a Primeira República, que lhe valeram dias de prisão, nem das cartas dirigidas ao Presidente da República, Manuel Arriaga. Mas as razões para o empenho de Vieira de Matos na criação da Diocese de Vila Real dizem respeito, sobretudo, ao cuidado pastoral deste território. É essa o grande argumento, digamos, que Dom Manuel Vieira de Matos usa para pedir a nova Diocese. O cuidado pastoral deste território que, portanto, fazendo parte, sobretudo a parte pertencente à Diocese de Braga, era muito difícil fazer-se. Ele diz formalmente, é-me impossível fazer o dever, ele quase diz o dever absoluto e divino da visita pastoral nos prazos portanto, previstos. A história de um centenário escreveu-se depois através da liderança de 7 bispos em diferentes momentos da vida da Igreja, na região e no mundo. O primeiro bispo da restaurada Diocese de Aveiro, ele foi o grande organizador, digamos, da Diocese, na própria criação dos novos arciprestados, das zonas pastorais, do acompanhamento. O instalador da Diocese foi Dom João Evangelista de Lima Vidal, que teve que ter esse trabalho de harmonizar, não só juridicamente, digamos, etc., nessas dimensões todas, todo este território. Quando o Dom António Valente da Fonseca, segundo bispo da Diocese, que esteve cá de facto, foi o bispo cujo pontificado foi mais longo, quando ele saiu, a Igreja já estava na idade adulta, já tinha 40 e tal anos de vida, e portanto esse foi o que consolidou, sem dúvida nenhuma, não é? Até porque mesmo na memória das pessoas, essa é a grande referência ainda, no sentido da presença, das visitas pastorais, toda a gente ainda se lembra de Dom António Valente da Fonseca, as pessoas naturalmente com mais idade, mas também por esse pontificado longo do Dom António Valente da Fonseca, e não há dúvida, também foi ele que depois consolidou todo esse primeiro trabalho de instalação das primeiras estruturas diocesanas, foi ele que fez essa consolidação sem dúvida nenhuma, e as coisas funcionaram até 1967.
O terceiro bispo da Diocese, Dom António Cardoso Cunha, de Vila Real, assume a missão de concretizar as determinações do Concílio Vaticano II. Participou no Concílio, como o Dom António Cardoso Cunha também participou em todas as sessões do Concílio. O terceiro bispo, portanto, tempos, portanto, necessários para a adaptação maior, e de facto foi uma revolução para a Igreja e para o mundo, que Dom António Valente da Fonseca, digamos assim, iniciou na última fase do seu pontificado aqui na Diocese. O Joaquim Gonçalves vem da Arquidiocese de Braga, traz de facto aquele sentido grande da organização, no sentido das estruturas que têm que funcionar. Concretamente, praticamente foi Dom Joaquim que iniciou a questão dos secretariados diocesanos, variadas, portanto, estruturas pastorais, e que pôs isso fundamentalmente a funcionar. Deu um grande impulso à liturgia, cuidado da liturgia, atenção, portanto, a esses aspectos litúrgicos, as visitas pastorais, aquele cuidado de percorrer e de estar, etc. E ainda também, esse aspecto tem que ser realçado, sem dúvida, a atenção ao mundo da cultura, da comunicação social. O Monte Tomás teve sensivelmente 10 anos à frente da Diocese, algumas de facto intervenções a mais visível, digamos assim, foi o órgão de tubos sinfónico da Diocese, que foi da Sé, que foi instalado aqui também durante o tempo do seu episcopado, e com uma nota curiosa, apenas por curiosidade, é o primeiro bispo de Vila Real natural do território da Diocese, sendo que desde que a Diocese é a Diocese já tivemos vários padres da Diocese naturais, diocesanos, ordenados bispos, mas o Dom Amandio Tomás foi o primeiro bispo natural de cá e depois bispo da Diocese também. Dom António Augusto Azevedo, evidentemente, que marcou o seu episcopado aqui na Diocese, está marcado por quê? Pela pandemia, não é? Porque praticamente desde o início temos esta limitação que marca negativamente, pronto, embora possamos tirar de algumas lições, com certeza. De qualquer maneira, portanto, é este impulso grande agora à celebração do centenário da Diocese, que está a mobilizar de facto a Diocese e com grande impulso também, com grande preocupação do próprio Bispo, que está presente e que tenta mobilizar as pessoas, e está a ser mobilizada de facto a Diocese por isso. 20 de abril é o dia do centenário da criação da Diocese de Vila Real, que olha o passado para crescer com raízes, como indica o lema das celebrações, na abertura a um novo século na sua história. No portal da agência Eclésia pode acompanhar as notícias que marcam a atualidade nestes dias de Páscoa. A forma como acontece em Mora vai agora ser partilhada pelo pároco, o Padre Nelson Fernandes, convidado do programa Eclésia. Boa tarde, Padre Nelson. Obrigado por estar connosco. De facto, estamos aqui a projetar vivências da Páscoa nesta região com essa marca muito particular. Foi por sua iniciativa que tradições da sua terra natal vieram para esta região do Alentejo. De que forma é que foram recebidas essas tradições? Exatamente, foi por minha iniciativa, porque sou minhoto, não é? Sim. Onde esta natural tradição... de Vila Verde, não é? De Vila Verde, exatamente. Sim. Onde esta tradição está profundamente enraizada, não é? Uhum. É uma tradição secular. Quando cheguei às paróquias do Concelho de Mora, foi quando fui colocado como diácono e depois já como pároco, que decidi, por que não, começar a trazer algumas tradições do Norte para avivar um pouco mais e para celebrar melhor a Páscoa. Uma delas, por exemplo, havia sacra pelas ruas, que não se fazia, e depois pensei, e por que não a visita pascal? E coloquei esta questão até a vários colegas meus, a vários sacerdotes. Ali de paróquias próximas. Exatamente. Nas reuniões que temos, e eles diziam, não, estas tradições aqui no Alentejo, não, as pessoas não estão habituadas, não vai resultar. E lancei-me na mesma. E logo no primeiro ano, o que é que eu expliquei às pessoas? Expliquei de facto o que é o anúncio de Cristo ressuscitado, é levar o crucifixo ornamentado, símbolo da ressurreição, é a bênção que se faz da casa, a oração, é a minha presença, que representa toda a comunidade, mas também a presença, sobretudo, do grupo de jovens e dos acólitos
que me acompanham, que rezam em conjunto e que também dinamizam através de cânticos. Tem essa particularidade de facto, um grupo bastante maior do que acontece no Minho, não é? Exatamente, ou seja, mas não vão as pessoas de casa em casa, ainda não consegui isso, ou seja, elas ficam na sua casa, nós é que lá vamos, esse preciso grupo. Ao início eu não expliquei esse sentido, mas não expliquei o que as pessoas tinham que fazer. E foi a minha grande surpresa quando cheguei logo às primeiras casas, no primeiro ano, quando chego e vejo as mesas repletas de comida, vejo tapetes de flores à porta, vejo altares montados. E perguntei, então como é que souberam isto? Fomos à internet ver. Pois, ou seja, não é difícil recuperar essas imagens exatamente. de outras biografias. Muito, muito surpreendido. E de facto não foram assim tão poucas pessoas, porque a visita pascal, por exemplo, em Mora, demora sempre um dia quase inteiro. Outras em Pavia, há 3 anos, foi no segundo ano, em 2019, salvo erro, já consegui que fiz uma proposta à comunidade que fossem a casa uns dos outros e não pusessem nada na mesa. E no final, aquilo que queriam colocar sobre a mesa, festejaríamos e iríamos comemorar todos juntos num jantar final. E assim aconteceu e que resultou muito bem. Ou seja, para dizer que a visita pascal pode-se realizar no mesmo molde, mas com, digamos, vertentes ou atividades inseridas ali pelo meio interessantes e que podem dinamizar. Já vamos ver este ano como é que tudo vai acontecer ao longo do tempo da Páscoa, não é? Porque não é só no domingo. Exatamente. Ao longo do tempo da Páscoa. Mas perguntava-lhe de que forma é que os alentejanos, nomeadamente na região onde há pároco, vivem esta dimensão da ressurreição, da festa, da Páscoa. Isto é uma pergunta mais abrangente que a visita pascal, não é? Sim. De facto, quando cheguei ao Alentejo, vindo do Norte, a primeira Semana Santa que passei em Évora, na Catedral, fiquei muito impressionado pela grande quantidade de católicos que se juntam para celebrar esses dias. Mesmo nas minhas comunidades. São celebrações intensas, vividas, todas elas, desde a procissão dos Passos do Senhor até ao enterro do Senhor, a Vigília Pascal. Mas era preciso dar o passo, ou seja, porque se chegava só ao domingo de Páscoa, tínhamos a celebração da Eucaristia do domingo da ressurreição do Senhor e ficava-se por ali. Ou seja, 40 dias de preparação e depois as pessoas ficavam um bocadinho com a noção que a Páscoa acabava ali. Ou seja, faltava a expressão pública dessa expressão pública e compreender que a Páscoa são 50 dias. São mais dias do que a Quaresma. Páscoa, exatamente, e que depois se prolonga. A ideia da visita pascal, precisamente pegando no que dizia há pouco, de se prolongar ao longo do tempo pascal, é precisamente para as pessoas perceberem, por um lado, catequizando e dizendo, atenção, a Páscoa são 50 dias. E por outro lado, para eu poder estar em todas as visitas pascais. Eu não ter que estar a delegar em nenhum leigo, ou diácono, ou outra pessoa que me possa representar. E isto também prevalece aqui o contacto pessoal com as famílias e com toda a comunidade. E faz então esse planeamento para, ao longo dos 50 dias, aos fins de semana, acredito, ao domingo, sim, estar em cada comunidade. Exatamente. Este ano há um dia que não vamos fazer ao domingo, porque vamos aproveitar a segunda-feira, dia 25, que é feriado, e vou fazer na comunidade de Pavia nesse dia. Os restantes serão durante as outras 3 domingos do tempo pascal. E que comunidades são? 3, 4. Mora, Pavia? Mora, Pavia, Cabeção e Malarranha. Ia dizer 3, 4, porque Mora vamos ter que desdobrar já em 2 domingos pelo número de inscrições. Vamos fazer no dia 24, que é logo na 8ª, no segundo domingo da Páscoa, e no dia 1, que até as festas da Padroeira, e à tarde vamos culminar as festas com a visita pascal às casas que faltarem, que não conseguiremos ir no próprio dia 24. Por isso serão, na prática, 4 domingos e uma segunda-feira. Acredito que, enfim, pela geografia da região, sejam localidades algumas mais distantes, casas isoladas em alguns montes, e o compasso acaba por aproximar, a visita pascal por aproximar também a comunidade. Sim. Em Mora, Cabeção e Pavia fazemos tudo a pé. Não andamos de carro, só mesmo se for a uma casa assim muito longe. Fazemos tudo pela vila, porque depois levamos as campainhas, como é sinal. Ou seja, chama a atenção, mesmo aqueles que estão fora da comunidade, perguntam-se, que é isto? Que anda esta gente com uma cruz ornamentada aqui a fazer? Que anda o padre aqui a fazer? Que campainha é esta? E de facto leva-se a mensagem, a ideia é essa. Depois tem outra comunidade, que é Malarranha, que fica a cerca de 30 km de Mora, onde eu resido. E esta comunidade é isolada, ou seja, é um meio totalmente rural.
onde para ir à casa da maior parte das pessoas tem que ir no caminho de terra batida, onde temos que fazer quase todo o percurso de carro. E, de facto, aqui ainda, para mim, torna-se mais entusiasmador ou entusiasmante levar este anúncio, porque as pessoas acabam por estar mais isoladas, porque é difícil verem-se ou encontrarem-se com alguém durante a semana, porque estão ali nos seus montes, nas suas casas, na sua vida, e, de facto, e curiosamente aí também é onde tem um dos maiores números de pessoas que querem que, de facto, o compasso passe pelas suas casas. Sente que depois de isolamentos, confinamentos, a visita pascal é uma oportunidade de encontro que as pessoas esperam? Sim, é, de facto. Com os seus riscos, que esperamos que não sejam muitos, não é? Respeitando toda a segurança, mas eu até propus ao grupo de jovens, que sobretudo foram eles nos primeiros anos que dinamizaram comigo, em Mora, dividir-nos por turnos. Por exemplo, das 3 às 4 irem um grupo, depois, porque eles já são bastantes. E eles disseram logo, senhor padre, isso vai tirar um bocadinho o dinamismo, depois não podemos cantar, não estamos juntos, então vamos tentar dar ali a volta à coisa, ou seja, tendo as suas quintais, não entrando todos em casa, ficando uns à porta, mas nesse sentido de comunhão. Não se perder isto, porque de facto podemos, ou seja, temos sede de voltar a estarmos juntos. E ao optarmos por um caminho onde vai um pequeno grupo, estamos ao mesmo tempo a privar-nos desta comunhão necessária e de uma manifestação pascal mais intensiva, que é o que se procura. E que está em linha, acredito, também por aquilo que fomos vendo, dessa mobilização dos jovens para criar proximidade com quem está mais isolado. Isso aconteceu durante a pandemia, não é? Também na região. Sim. E consolida-se neste projeto da Visita Pascal. E continua a acontecer. Durante a pandemia, os jovens começaram a acompanhar, como eu, cerca de 100 pessoas de todo o concelho, que fui detectando que estavam isoladas, ou viviam sós, ou casais mais envelhecidos, e tinham contacto diário com eles. Foram criando relações. Agora, após este desconfinamento progressivo, resolvi criar um projeto que é apadrinhar um idoso ou um idoso apadrinhar um jovem, que resultou muito bem, que significa precisamente o quê? Que é, além de falarem telefonicamente, irem ao encontro. E, por exemplo, tenho um caso de uma senhora que já é mãe de filhos, apadrinha uma idosa e ela vai visitá-la, acompanha consultas, ou seja, vai muito para além de fazer companhia apenas na solidão. Já começa a ser mesmo comunhão no puro sentido cristão. É um cuidador, uma cuidadora no caso, não é? Isso marcou, de facto, foi uma necessidade que resultou da pandemia e felizmente que essas respostas foram surgindo. Sim, mas a solidão é de facto avassaladora, a constatação desse facto, disso mesmo, porque a visita pascal é um momento para isso, por exemplo. Em algumas comunidades vejo casas completamente vazias, onde vive uma viúva, os filhos estão no estrangeiro, estão em Lisboa, estão fora, e não se tem noção, muitas vezes falamos em desertificação, falamos em solidão, mas só se tem noção perfeitamente, precisa disso quando estamos no terreno, quando vamos, quando falamos, quando visitamos, porque senão eu não tinha essa noção. Só no primeiro ano de visita pascal é que eu tive noção da quantidade de pessoas que vivem sós. É impactante na região do Alentejo, muitas vezes o testemunho que chega, ou que a gente verifica no lugar, quando se diz que morreu mais um monte, ou seja, morreu a última pessoa que habitava esse monte, não é? E isso acredito que se vá repetindo com mais frequência do que desejável. Montes que vão ficando sem ninguém. Sim, sim, claramente. Regiões lá ao lado de Mora, nos arredores, há vários que não mora ninguém, está completamente... Tinha escola primária há décadas atrás e estão inabitáveis. De facto, a Páscoa é um sinal de que também esses montes podem ressuscitar, não é? Podem recuperar a vida e esperemos que isso aconteça por iniciativa de juvenil. Acredito que seja mobilizadora também nesse sentido. Exatamente. E espero eu, lanço sempre este desafio, nesta esperança do testemunho, que chegue a mais colegas que possam seguir este exemplo e, por que não, expandir-se por todo o Alentejo e até por todo o Algarve. De facto, o sinal da Páscoa, não é? E, Padre Nelson Fernandes, há também tradições que são específicas do Alentejo, neste tempo pascal. Acredito que haja lugar seja para este compasso que chega do Minho, seja para aquilo que é típico do Alentejo, nesta altura. Sim, sim. Uma grande diferença que eu notei quando cheguei às minhas paróquias, por exemplo, na minha terra de Vila Verde, num concelho enorme, só há 2 procissões dos Passos do Senhor.
eu em Mora tenho em todas as paróquias. Ou seja, vive-se intensamente a paixão, de facto. Todas as paróquias celebram a Via Sacra Pública. E é preciso dar, ou seja, de facto a nossa vida muitas vezes é carregada de cruzes, não é? Associamos facilmente à dor e muitas vezes é difícil compreender a ressurreição se não a vivermos de facto e não acompanharmos o tríduo pascal. E é preciso dar, penso eu, este impulso grande, quer no Alentejo, mas sobretudo no Norte, de compreender que a grande festa dos cristãos é a Páscoa e que não termina, porque lá no Norte os compassos terminam na oitava da Páscoa, no segundo domingo, e fazer compreender que são 50 dias. Durante esses 50 dias temos que fazer Páscoa, temos que fazer festa, simplesmente isso. No Alentejo também se faz festa no campo, não é? Nomeadamente na segunda-feira de Páscoa. Exatamente. Na segunda-feira de Páscoa é uma tradição, também já ela secular, que vem vindo a diminuir. Dizem as pessoas, devido e compreendo, porque iam para os campos e os donos das herdades começaram a colocar vedações e isso limita bastante, mas mesmo assim vão para os campos em família comer o típico borrego, o típico da segunda-feira, que dá uma continuidade cristã, mas eu penso que não terá, ou seja, penso que poderá ter uma reminiscência de uma cultura judaica, da Páscoa judaica, que era a imolação do cordeiro. E depois comer o cordeiro em família. Para nós, o cordeiro é Cristo, é cordeiro pascal, por isso celebramos-lo também e damos esta continuidade. E que quer celebrar ao longo dos 50 dias, é essa a determinação. Padre Nelson, agradeço ter partilhado connosco essa experiência da visita pascal no Alentejo e felicidades e Santa Páscoa para si. Muito obrigado para si também. Muito obrigado. Todos. Siga as notícias que partilhamos consigo em agência.eclesia.pt. Votos de uma ótima tarde, continuação de uma Santa Páscoa e até amanhã, se Deus quiser.